Jornal da Fã. Entrevista. Muito bom dia, meu caro Cícero Dantas. Bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a toda a equipe aqui. Bom dia, Diego. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos internautas. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra poder retornar aos microfones, mas também a transmissão da Rede Fã. E num momento tão oportuno, num momento tão importante para a democracia do Brasil, e registro que é o momento de ápice da democracia, que é o momento das eleições municipais, poder retornar, atender o seu convite, poder batermos esse papo sobre regras eleitorais, sobre o que mudou para 2024, deixar a população minimamente esclarecida, tirar dúvida da população, tirar dúvida de alguns candidatos. Para mim é um motivo de alegria, porque eu cumpro um papel social inerente à minha função. Mandar um abraço aqui para Elma Melo, também aqui para o Marcelo Eduardo, para o Casa Nova, também mandando áudios aqui. Na medida do possível, a gente vai tentar colocar os áudios de vocês no ar daqui a pouquinho, tá bom? O Adriano Matéria acompanhando lá em Aquidaban. Ele tá dizendo que tá faltando água lá, meu caro Flávio Vieira. Adriano, manda pra gente o registro exato de que localidade aí de Aquidaban. Se puder, manda a foto aí da conta para que a gente possa cobrar do Flávio uma ação direta no local em que está sendo registrada a falta de água aí na cidade. Meu caro Cícero Dantas, vamos a São Domingos diretamente, porque ontem teve decisões importantes com relação ao pleito em São Domingos. O que é que aconteceu no TRE? Conta pra gente. Narciso, veja, a eleição de São Domingo, existiram dois pedidos de registro de candidatura do atual prefeito Binho. O pedido dele já foi apreciado pela Justiça Eleitoral, já foi deferido o registro de candidatura dele, e também existiu um outro pedido de registro de candidatura, que é do ex-prefeito Hélio Mecenas. Lá na Justiça Eleitoral, o próprio Ministério Público, a gente entrou com a impugnação do registro de candidatura dele, alegando situações que impedem ele de ser candidato. Entretanto, o que foi julgado ontem aqui no âmbito do TRE foi um pedido, uma petição civil que o Hélio tinha ajuizado no próprio juiz eleitoral, pedindo que fosse afastado de seus registros, de suas anotações no banco de dados da Justiça Eleitoral, algumas hipóteses de inelegibilidade, dentre elas o efeito de uma condenação criminal por crime que ele foi condenado, transitou julgado, ele cumpriu a pena e agora recentemente existiu a extinção da punibilidade, a extinção da pena por um indulto. Na visão da defesa de Hélio, eu entendia que o fato de ter extinta a pena pelo indulto, ele voltaria ao pleno gozo dos seus direitos políticos. E aí, quando foi feito esse pedido no juízo lá eleitoral de São Domingos, que é a zona eleitoral que alcança Campo do Brito, Macambeira e São Domingos, o juiz entendeu que parte dos direitos políticos deles teria sido restabelecido, ao exemplo, o direito de votar, mas o direito de ser votado ele ainda não alcançou. Conformado com essa decisão do juiz, ele interpôs o recurso para o TRE e ontem foi julgado. A unanimidade entendeu que ainda continua inelegível até o ano de 2032, porque acontece o seguinte, a Lei 6490, a Lei das Inelegibilidades, ele diz que você fica inelegível por 8 anos após o cumprimento da pena, quando você sofre condenação criminal transitário julgado. Tá? Existiu o cumprimento da pena, existiu a extinção da pena, perfeito. O indulto extingue a pena, mas o indulto ele não extingue os efeitos secundários da pena. Ele afasta os efeitos primários, que é o cumprimento em si, mas os efeitos secundários ele permanece. Você permanece com a condenação, você não volta a ser réu primário e fica inelegível. Então isso o TRE decidiu ontem e no julgamento unânime, o voto do relator foi contrário ao recurso e todos os demais membros acompanharam. Entretanto, o pedido de registro dele ainda aguarda análise dessa impugnação. Mas aí fica então uma questão de tempo. Fica só uma questão de tempo e o que a gente imagina, se o próprio juiz eleitoral já tinha dito que ele estava inelegível, ele recorreu ao TRE, o TRE manteve esse entendimento, a lógica, até por um entendimento, uma segurança jurídica, é que esta impugnação dele lá, que é sobre o mesmo fato, a decisão judicial certamente poderá ser, a tendência por um entendimento, uma segurança jurídica, é que o registro dele seja indeferido. O julgamento ontem não foi negando o registro dele está pendente de julgamento, porque quem primeiro analisa é o juízo zonal.
É lá a zona eleitoral. Mas o próprio juízo já disse que essa inelegibilidade afetava ele. Ou seja, para o quadro eleitoral de São Domingos, tem uma candidatura deferida, que é a candidatura de reeleição do prefeito Binho, que pode continuar ganhando as ruas aí com a tranquilidade jurídica, e do outro lado, a oposição com o Hélio Mecenas, que foi condenado aí por improbidade administrativa, chegou a ser preso, regime semiaberto, agora permanece com os direitos políticos cassados e uma instabilidade jurídica, porque permanece inelegível. Só um recorte, os direitos políticos dele ele restabeleceu. Ele voltou a ter o direito de votar, ele só afeta a inelegibilidade dele. Perfeito. Quando ele foi condenado criminalmente por o cumprimento da pena que você acabou de dizer, regime semiaberto, os direitos políticos dele é suspenso. Mas como ele foi agraciado pelo indulto no final do ano, este indulto volta aos direitos políticos dele ativo. Cada pessoa, todos nós temos tem direito político ativo e passivo. Ativo, o direito de votar, passivo, o direito de ser votado. Ele tem o direito político ativo, foi restabelecido pelo indulto, ele pode votar, ele não pode ser votado. Então ele está no gozo do direito político dele, ativo sim, passivo não. Nem adianta comparar, só na Saman Fiat tem oferta, tem vantagem, tem descontos. A única Fiat com DNA sergipano marcados por sua identidade forte e resiliente. Aqui você tem tudo para sair com o Fiat que mais combina com você, desde carros compactos e econômicos até SUVs e veículos familiares espaçosos. Sergipano mais Fiat é a junção perfeita de história e tradição. Então não perca tempo, vá direto na Saman. Saman Fiat, Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulte condições. Paz no trânsito, começa por você. Você não é fermento não, mas vou lhe botar em 2 bolos para você se posicionar. Normal, né? Eu fui convidado para um debate de eleições, você já me traz um caso prático. Mas eu fico feliz por poder contribuir socialmente. Primeiro bolo que eu queria lhe trazer é para o bolo de Nossa Senhora do Socorro. E o pedido de impugnação aí com relação à candidata Carminha Paiva. Qual é a sua opinião enquanto especialista do direito eleitoral? Tarcísio, eu com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, entretanto, por algumas barreiras jurídicas. O advogado ele está impedido eticamente de se pronunciar publicamente sobre processo que ele não atua. Se eu me pronunciar publicamente sobre um processo que eu não atuo, eu cometo falta ética perante o Estatuto da Ordem. Eu não posso falar sobre esse processo que envolve a impugnação de Carminha. Muito embora eu tive conhecimento dele, Sergipe é pequeno, eu não posso ser aqui hipócrita e dizer que eu não tive conhecimento. Claro que tive, até porque o processo é público. Agora, eu não posso emitir uma opinião minha sobre este fato, porque eu estaria incorrendo em falta ética. Entretanto, do ponto de vista hipotético, do ponto de vista em tese, nós podemos comentar sobre uma situação neste nível, não falando especialmente do processo. A gente sabe que é previsto na Constituição. Eu mesmo vivenciei isso a eleição passada, a eleição de 2020, quando ajuizei uma ação de impugnação sobre a recandidatura quando diz respeito à inelegibilidade reflexa. O que é inelegibilidade reflexa previsto na Constituição Federal? Inelegibilidade reflexa é aquela que impede você de ser candidato, mas esse impedimento também alcança outras pessoas. Ela reflete entre outras pessoas. Por exemplo, o atual prefeito, o prefeito reeleito, a prefeita reeleita do município, ele não pode ir para o 3º mandato. Ele não podendo, outras pessoas também não podem ir. Isso chama-se de inelegibilidade reflexa. Quem são essas pessoas? O cônjuge, os parentes consanguíneos até 2º grau, consanguíneos e por afinidade. E aí você vai, os consanguíneos estão naquela linha da mesma árvore genealógica, pai, avô, irmão, e por afinidade tem aqueles que são seus parentes, cunhado, sogro, sogra, esposo, genro, e aí está nessa condição. O que se discute em relação a um caso, esse caso, é se a candidata Carminha poderia ser candidata. Essa é uma situação que está se discutindo processualmente. O que se está se discutindo é que existe vínculo parentesco por afinidade de cônjuge entre ela e o atual prefeito, e isso é o que se discute no processo. Em sendo comprovado a existência disso, o que é que apura uma ação de impugnação? A ação de impugnação apura a situação de fato e de direito. De direito, o vínculo consanguíneo é algo que não se discute, está provado, é irmão, é pai, está provado. Perfeito, perfeito. Mas existe a situação de fato. Quando eu disse 2020, eu vivenciei uma situação de um município aqui em Sergipe, foi a primeira vez que o TRE tomou conhecimento deste caso, foi a primeira vez que isso foi debatido na Justiça Eleitoral em Sergipe. Diz a lei civil que os parentes colaterais por afinidade se extinguem com a morte. Por exemplo, cunhado, morreu o irmão ou a irmã, o vínculo está desfeito. Não existe mais. Diferente se for colateral
em linha reta, que é o sogro e a sogra. Uma vez sogro, uma vez sogra, nunca mais deixa de ser. Mas o cunhado deixa. Com a morte, desfez o vínculo civil. Entretanto, em um determinado município, foi existir uma candidatura de um candidato que, a titular do mandato, já era reeleita, apesar de já ter tido desfeito o vínculo do cunhadio, mas a campanha foi feita em cima dessa condição de ser cunhado. Mesmo não existindo a relação jurídica efetiva, eu ajuizei a ação de impugnação e o juiz eleitoral acolheu o indeferimento da candidatura. Veio até o TRE, o voto do relator foi um voto contrário, dizendo que não estava presente a elegibilidade. Houve um pedido de vista e o TRE empatou. 3 entenderam que sim, estava aprovado o vínculo, estava impedido a inelegibilidade, e 3 entenderam que não. Naquele momento, o TRE não estava na sua composição completa, que são de 7 membros, e por o presidente, à época, por entender, por aplicar por analogia o regimento do STF, favoreceu a ele, mas também era 2, 3 dias do pleito. Eu ainda pensei em recorrer, mas não interpus o recurso, porque entendi que naquele momento estava decidido a causa, mas a causa ele não é completamente resolvida, o âmbito TRE de Sergipe. Então são situações que precisam ser analisadas pontualmente. Agora, se existe comprovação, se existem elementos comprobatórios da existência do vínculo, a inelegibilidade reflexa está atendida. Agora, esse vínculo e essa relação, ele tem tempo, por exemplo, eu venho com você, eu estou reeleito prefeito da determinada cidade. No primeiro ano de mandato, eu mantenho uma relação com você. No segundo ano de mandato, nós nos separamos. A inelegibilidade permanece até o final? Sua pergunta ela é muito pontual, muito inteligente, inclusive. Nós estamos falando do segundo mandato. Se no segundo mandato o vínculo existiu, mas foi desfeito, a inelegibilidade está afetada. Está afetada. Ela existe. Ela existe. Por quê? Para evitar, a justiça entende, para evitar que um casal se divorciasse, permitindo que seu cônjuge pudesse ser candidato. Isso já existiu no Brasil. Perfeito. Isso já existiu. Então, ele entende que mesmo assim, mesmo tendo sido desfeito no segundo mandato, chegando no segundo mandato, com vínculo ali do parentesco, seja ele por qualquer hipótese, de irmão não se desfaz, né? Mas por afinidade, sendo desfeito, mesmo assim a inelegibilidade está configurada, será aplicável, está inelegível por conta da inelegibilidade reflexa. Aquela pessoa não tem nenhum problema. O problema é com o titular do mandato, que reflete outras pessoas. Isso, quando se foi assegurado isso na Constituição, foi para impedir a perpetuação do poder, foi para impedir o clã familiar, foi para assegurar a alternância de poder, para impedir que famílias, grupos familiares não se permanecessem no poder por longos tempos. Esse é o fundamento, essa é a finalidade dessa inelegibilidade. Perfeito. E todos sabem que na última campanha, 2022, a deputada Carminha era apresentada para a Sergipe como a esposa do prefeito Padre Hinaldo, além de documentos oficiais, como registro de boletim de ocorrência, etc., neste período pós-reeleição de Padre Hinaldo, onde ela se apresenta como esposa na hora do registro desse documento. Vamos aguardar aí a decisão da Justiça Eleitoral. O fato é que, atenção para esta informação, Nossa Senhora do Socorro. A deputada Carminha, além de já ter apresentado sua defesa, pediu que o processo corra em segredo de justiça, argumentando que há apresentação ali de documentos com informações muito pessoais. Essa foi a informação me passada por uma fonte lá de Nossa Senhora do Socorro. Portanto, a deputada Carminha quer que o seu pedido, que o seu processo de impugnação corra em segredo de justiça. Cícero Dantas, vou lhe colocar em um outro bolo, agora nacional. Muito obrigado, meu amigo. Marçal e essa decisão de suspensão das redes sociais dele. Qual é a sua opinião enquanto especialista? Veja, retornando um pouco sobre a situação do pré-candidato, do candidato a prefeito do estado de São Paulo, aqui eu não estou falando em tese, não estou falando de uma situação processual, estou falando de uma situação jurídica. O partido que ele é filiado, ao qual ele está concorrendo, esse partido ele não atingiu o requisito da cláusula de barreira para ele ter direito à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. O Brasil, isso não é novidade do Brasil, isso não é uma ofensa à democracia. O mundo todo, somente o Portugal, se não me falha a memória, se não foi alterado recentemente, não adota essa cláusula de barreira. A Alemanha, a Bélgica, a Suíça, a França, todos eles adotam essa cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira?
Qual a finalidade dela? Eu vou tentar demonstrar os prós e os contras. O que é que ela diz? Olha, determinado partido, ele precisa cumprir alguns requisitos percentuais para ter direito ao fundo partidário e para ter direito ao fundo eleitoral, melhor dizendo, e para ter direito à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Neste caso, você precisa cumprir, está dito textualmente, isso existiu no Brasil com a lei dos partidos políticos em 95, logo depois foi declarado inconstitucional pelo STF. Em 2017, através de uma emenda constitucional, retornou ao texto da Constituição, agora de uma forma bem mais democrática. O que é que ele exige? Eu vou fazer questão de ler textualmente o que está dito na Constituição Federal. Diz aqui no artigo 17, que é que fala, o tópico que fala dos partidos políticos. O artigo 17, ele diz respeito somente aos partidos políticos. Diz o seguinte: somente terão, parágrafo 3º, lê textualmente, faz questão de ler, somente terão direito a recurso do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos que alternativamente, duas hipóteses, uma, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% de votos válidos, distribuídos por pelo menos 1/3 das unidades das federações, em 9 estados, com 2% dos votos válidos em cada uma delas. O que ele quer dizer? Por que a Constituição elegeu a Câmara dos Deputados? Porque são os deputados que representam o povo, são os deputados que se submetem ao sistema proporcional de eleição. E o inciso 2, tiver elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ele diz alternativamente, ou um ou outro. Se não elegeu 15, se elegeu 15, mas não cumpriu 1/3, esse de 3% está atendido. Mas se não elegeu 15, mas cumpriu 1/3 de voto válido, está atendido. Este é o critério, esta é a finalidade da cláusula de barreira, para assegurar que partidos, não partidos pequenos, mas que partidos tradicionais, mas que partidos empresa, já que a Constituição assegura o pluripartidarismo. Pode ter vários partidos, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, como já teve 37 partidos no Brasil, é para ele assegurar que os partidos, que apesar de garantir o pluripartidarismo, isso não se torne empresa, para que o partido atingiu, um determinado partido atingiu os requisitos para ter inscrição no TSE, e ele pudesse ter candidato e todos pudessem ter esse tempo de televisão, para que não se tornasse um comércio partidário. A cláusula de barreira existe nesse sentido, para evitar também partidos radicais, tradicionais, muito rígidos, para que permita que exista debate de ideias. Paralelamente, existe uma opinião contrária que diz que isso retira, limita a democracia. Eu só faço um parênteses para essa hipótese. Democracia é a liberdade, é assegurar a todos, mas respeitar a opinião da maioria. Então, eu penso que essa cláusula de barreira ela não traz nenhum impedimento. Isso que aconteceu com o Pablo Marçal não ter direito, não ter tempo de televisão no horário gratuito. Com relação à suspensão das redes sociais dele, o que é que se pensa nisso? É uma das hipóteses, e nós tivemos deputados federais cassados, quando você pode ter o seu registro deferido e depois ele ser cassado, o registro ou diploma. Quando? Quando você abusa do poder político, do poder econômico e do poder da comunicação social. Imagine que quem é no Brasil que não conhece ou não tem acesso às redes sociais do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. O fato de você usar, de você dispor, de você ter essa comunicação com o público é algo que é assegurado para todos. Mas o uso não pode ser entendido como abuso. Não é a decisão que suspendeu. Penso eu que ali foi-se entendido um abuso da utilização dos meios de comunicação social e, por isso, suspendeu para equilibrar a disputa. disputa. O Datena disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, olha, eu como comunicador, eu preciso me afastar da minha plataforma de trabalho, que é o veículo de comunicação. Perfeito. Ou seja, no caso dele, a TV. Perfeito. Como é que um outro comunicador, porque ele é um comunicador, Claro. ele é um coach, ele é um empresário dessa área, ele permanece como uma ferramenta. É desvantagem para mim. Perfeito. Eu estou nesse pleito em desvantagem com ele, porque ele tem uma plataforma poderosíssima e eu só vou ter o rádio e a TV. As eleições, ela pauta-se de um princípio da igualdade, da isonomia.
tem que ser dado o direito às pessoas de escolher o melhor candidato de forma igualitária. O Barbosa tem uma passagem que eu acho fantástica. Ele disse: eu tenho que comparar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. Eu não posso exigir que um comunicador ele se afaste daquela condição que coloca ele em vantagem e eu deixar outro que continue naquela condição que coloca ele em vantagem. Então precisa-se isso. Ou eu traria aquele, ou eu tiraria aquele. Como trazer, eu não posso, eu preciso retirar. Por isso que a decisão busca equilibrar. Traz Claro que quem sofre uma decisão, ele se sente prejudicado. Traz essa sensação de prejuízo? Traz. Mas quando você procura entender o todo, você procura entender a finalidade, você procura entender o alcance da decisão, você começa a compreender que foi para buscar equilibrar e não deixar que as pessoas sejam tomadas ou sejam afetadas por um efeito manada. E é importante lembrar que a decisão não proíbe o Pablo Marçal de criar as redes sociais da sua candidatura, da sua campanha, da sua condição de candidato a prefeito de São Paulo. Ele só está, por enquanto, mantida essa decisão, proibido de utilizar a sua rede social, que é o seu canal de trabalho, que é a sua potência. Ele hoje, eu assistia ontem uma entrevista dele na CNN, na verdade foram alguns dias atrás, eu estava assistindo pelo YouTube, ele dizendo que ele é o segundo mais influente, perdendo apenas para o Bolsonaro. Já passou, inclusive, em número de seguidores, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cícero Dantas, especialista em direito eleitoral, conosco aqui nos estúdios, falando em eleições, vai fazer o seu material de campanha, não esqueça, Gráfica J. Andrade, 60 anos de tradição, garantimos impressão rápida e preços competitivos. Já aqui nos estúdios será o nosso entrevistado em instantes, o deputado estadual Geórgio Passos. Tem clima tenso na cidade de Ribeirópolis, onde Geórgio Passos está disputando as eleições. Daqui a pouquinho ele conta pra gente o que está acontecendo por lá. Vamos falar ainda hoje também da concessão da DESO, em instantes aqui no Jornal da Fã. Tem algumas perguntas chegando aqui, Cícero, mas eu gostaria de perguntar o seguinte. A partir de sexta-feira, começa o programa de rádio e TV. O que é que pode, o que é que não pode a partir de agora? Agora vamos falar efetivamente, não tem mais problema, não tem mais bolo, né? Agora vamos falar efetivamente da legislação eleitoral. Agora vamos partir o bolo. Veja, as eleições municipais e gerais, elas têm o direito assegurado pela Constituição, pela lei dos partidos, pela lei das eleições, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Ela acontece entre 35 dias antes do pleito e a antevéspera do pleito. Então, nesse ano, nós vamos de 30 de agosto a 3 de outubro. Então, esse período é disponibilizado para que os partidos, de acordo com a representação que eles possuem na Câmara dos Deputados, sempre lembrando que essa condição, esse fato indexador, esse parâmetro, porque a Câmara representa a população, o povo, tanto é que Sergipe tem 8 deputados federais e São Paulo tem um número maior, mas São Paulo tem 3 senadores e Sergipe tem 3 senadores. Então os senadores representam os estados em números igualitários e os deputados representam a população de forma proporcional. Então o que é que pode? Existem propagandas do candidato, é dividido assim, Narciso, 60% do tempo para os candidatos a prefeitos, e 40% dos candidatos a vereadores. E aí existem os dias e os horários definidos para o prefeito, os candidatos a prefeito, que cada candidato envia suas mídias, tem aquela reunião com os assessores, assessor de imprensa, jornalista, advogados, para definir, fazer a gravação e entregar às rádios e à televisão, para que ele possa vincular. O que é que ele pode? É uma propaganda eleitoral gratuita. Toda aquela plataforma, toda aquela ideia, toda aquela sua pretensão, seus planos de governo, as suas ideias políticas, você pode ali apresentar naquele tempo destinado para você. É normal que a população, que as pessoas se deparem com um tempo maior de um e menor de outro. Isso acontece. E isso está previsto na lei. Isso não é rádio, isso não é televisão, isso não é o poder econômico do candidato que está influenciando nesta condição. Isto são regras inflexíveis previstas na lei, que aquele tempo ele é destinado exclusivamente para os candidatos. O que é que ele pode? Tudo que ele pode fazer a propaganda eleitoral normal dele. Agora ali, no tempo específico. Eu posso gravar um vídeo e postar no meu Instagram durante 5 minutos, não tem problema, eu candidato. Mas eu posso utilizar 5 minutos da minha propaganda eleitoral gratuita? Depende. Certamente não vai poder 5 minutos, mas não vai poder menos, porque às vezes as pessoas deparam assim com candidatos. Meu nome é fulano tal, meu número é tal, vote em mim. Rápido. E o outro tem um tempo maior.
Isso é decorrente do partido que ele está afiliado, para o qual está concorrendo, por a representatividade que ele tem na Câmara dos E da Deputados. coligação, né? Dos demais partidos que fazem parte da coligação. O tempo ele é trazido para aquele integrante. Lembrando que a coligação é só para os candidatos majoritários, prefeito e vice. Os proporcionais vereadores não têm coligação. E cada um, então, obedece ao tempo do seu específico partido. Exatamente. Cada partido tem direito a 27, aqui em Aracaju, por exemplo, a 27 candidaturas, que é o número de vereadores mais um, não é isso? Exatamente. Então, se o partido tiver 1 minuto, será 1 minuto dividido para os 20. Ele tem que fazer a mágica de dar espaço a todo mundo. Exatamente. Uma outra informação, desde que as candidaturas estão lançadas, quando eu entrevisto um candidato e estou tentando entrevistar a todos de forma equilibrada, dando espaço aos mais diversos partidos e às mais diversas candidaturas, esses candidatos, ao utilizarem os microfones de uma emissora, podem, ao final, dar sua mensagem, dizer o seu nome, número do partido e pedir o voto? Com certeza, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que não pode, e aí você faz muito bem, eu conheço o Grupo Fã, vocês têm esse cuidado de você sempre tratar com isonomia. Se eu entrevisto um, eu vou franquear todos. É obrigado que os outros venham? Não. Mas está franqueado. O espaço. O Alves diz aqui, como fica a cláusula de barreira para os partidos em federação? Essa federação pode ser desfeita nos pleitos municipais? Não. Muito boa pergunta. O tempo de televisão, nós estamos falando de propaganda, ele é analisado por aqueles candidatos eleitos pela federação. A federação, ela obedece um princípio da nacionalização. Uma vez formada a federação, ela vai manter para as eleições municipais, não pode ser desfeita. O Eduardo Tererê manda aqui um abraço, diz que é seu amigo de infância. E o Marinho também está aqui mandando os parabéns pela entrevista. Deixa eu ver aqui mais. Magna Santana tem uma pergunta, não é isso? Magna está plugada. 7h05, Magna. 7h05. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutor Cícero. Deputado Jorge também. A gente tem os cafezeiros aí hoje, né, no estúdio. Coisa boa. Bom, o meu questionamento, doutor Cícero, aproveitando aí para esclarecimentos, sobre essa questão de propaganda eleitoral. Eu queria puxar um pouquinho o gancho de quem ocupa o espaço. Pudesse esclarecer. Candidatos que são de um partido, tá? Mas de repente resolveram apoiar outro na chapa, de uma chapa majoritária. O partido pode excluí-los da propaganda eleitoral. Isso a gente tem aí o caso mais, né, citado recentemente do presidente, né, da Câmara, do Ricardo Vasconcelos, que está nessa situação, e tem outros também. Eu gostaria que você pudesse esclarecer esse tipo de coisa, se participa, não participa, se pode, se não pode. E uma outra coisa a título de questões de um ser mais visibilidade que outros, e outros partidos têm questionado muito isso. Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, que na semana passada fixou multa aí para a candidata Iandra, por causa do outdoor, 5 mil por dia, né, por conta de propaganda irregular. Se eu pudesse esclarecer isso, porque colocou no comitê um outdoor, e a gente já viu isso em outras campanhas, vários outdoors na porta dos comitês bem grandes. E aí está se questionando que, de repente, isso acaba sendo um privilégio pela localização, por conta do tamanho. E aí alguns estão questionando que não há, talvez, aí a mesma, não sei se isonomia seria o termo correto. Que se pudesse explicar isso, né? Vantagens e desvantagens que alguns acabam tendo em detrimento de outros, algumas candidaturas em detrimento de outras. Ok, Cícero. Bom dia, Magna. Muito obrigado pelo cumprimento, verdade. Eu tenho muita satisfação de integrar o grupo Café com Política, vários debates ali, acompanho sempre. Veja, a primeira pergunta sobre candidato proporcional ou candidato majoritário, isso acontece mais com proporcionais, que fazem propaganda de outro. Veja, no horário, falando em tese, certo? Falando em tese, no horário de propaganda eleitoral gratuita destinada para ele não pode utilizar aquele tempo do partido dele para fazer propaganda para outro. Entretanto, o partido político que ele integra não pode retirar dele o direito de ele fazer a propaganda dele. Ele está proibido de fazer a propaganda de outro candidato diferente da coligação dele.
se ele está impedido por lei, por uma questão de uma fidelidade partidária. Agora, o fato de você ter uma manifestação pessoal, o fato de você ter uma opinião pessoal sobre candidato diferente de sua coligação, não tem nenhum problema com isso. O que não pode é você, no seu tempo de propaganda, fazer propaganda de outro. Nem no seu tempo, nem na sua propaganda, nem no seu santinho. Você não pode fazer. Porque ali, aquele custo foi um custo do fundo eleitoral. E o TSE já afirmou o entendimento que você não pode transferir fundo para outro partido que não integra a sua coligação. E candidato proporcional não tem coligação. Então isso não é possível. Mas a manifestação pessoal individual não retira dele o direito de ele ter a propaganda eleitoral gratuita para na hora dele falar da candidatura dele e pedir voto para ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também falando em tese, os comitês, a propaganda eleitoral em si, Narciso, Magno e todos os ouvintes, a lei eleitoral impôs um limite que na minha avaliação, ele é muito rígido, ele é muito inflexível. Essa limitação, em exceção, opinião minha, da lei eleitoral, de restringir uma propaganda eleitoral de um adesivo apenas de meio centímetro, você não só pode botar, você não pode fazer uma pintura de meio centímetro. Se for meio centímetro, uma pintura no muro, você não pode. Se for meio centímetro, uma pintura na sua casa, você não pode. Pintura zero, só pode adesivo, aquele que você cola e retira. Só pode meio centímetro, 0,5, 50 centímetros. Só pode um por casa. Se você tiver uma casa que for de esquina, você não pode botar um na frente e um na lateral. Então, restringiu demais. Só pode 50 centímetros. Carro, só pode também 50 centímetros. Se você botar 50 centímetros numa porta, você não pode botar na outra. Se você botar 50 centímetros no capuz, você não pode botar na porta. Exceto se for perfurado no vidro traseiro, que aí foge esses 50 centímetros, pode ser todo o vidro. Partindo para os comitês centrais de campanha, comitê central, você pode uma placa na frente de até 4 metros. Agora, na parte interna, você pode qualquer tamanho. Então, se você tem o seu comitê e você obedece aqueles 4 metros, eu não vejo problema nisso. É porque muitas das vezes, e a Justiça Eleitoral firma entendimento, que eles são inflexíveis. E aí eles confundem o tamanho da placa com o outdoor. Veja, 4 centímetros eu posso usar na forma matemática que eu quiser. Retangular, triangular, é assim? Agora, se existe um entendimento, se existe agora, esses 4 metros, esses 4 metros, como é que eu posso utilizá-lo? Na figura geométrica que a minha campanha entender. Eu posso ser de uma forma, eu posso ser de outra, não tem problema. O que eu penso é que essa restrição, que esse impedimento excessivo, retira o direito dos candidatos de se comunicar. A propaganda é para isso. Ora, a gente gosta tanto dos países desenvolvidos, dos países europeus, lá a propaganda não tem época. Pode ser sempre, não tem tamanho. Eu acho que quando você restringe demais, eu acho que quando você pune demais, quando você tira demais, você retira também o direito de a população se comunique, de que o candidato tenha comunicação, de que o candidato interaja com seus eleitores. Então essa restrição e exceção existe, mas eu vejo que não privilegia a democracia. Meu caro Cícero Dantas, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas orientações aqui. Muito boa entrevista. Parabenizar aqui por diversos nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao Narciso, muito obrigado ao Grupo Fã, muito obrigado à sua equipe, a Diego Rios. Muito obrigado também especialmente a você por me convidar e me colocar aqui em 3 bolos inicialmente, mas penso eu que o objetivo... Saiu-se muito bem. Que o objetivo é esse, é comunicar, você muito bem antenado, muito bem ligado em todas as situações de matéria jornalística e eleitorais. Então eu penso que se não atendi algum anseio de alguma pergunta é porque eu tenho algum impedimento de ordem legal do meu estatuto, mas penso que eu esclareci todas essas dúvidas. Todas elas. Vamos